Olá, turminha do 7º ano. Então, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de operações com racionais, falando um pouquinho agora sobre potenciação com racionais. Então, o método de resolver, a regra de resolver potenciação com racional é a mesma com naturais, só que agora nós vamos envolver as frações e os números decimais. Então, vamos observar aqui esses primeiros exemplos, de potenciação com racionais. Então, a gente pode transformar, do mesmo jeito que a gente transformava os naturais em uma multiplicação, a gente pode fazer aqui também com potenciação. Então, se eu tenho 1/2 elevado ao quadrado, isso é 1/2 vezes 1/2. Então, 1/2 vezes 1/2, aí a gente agora aplica a regra de multiplicação. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, 4. Como não dá para simplificar, encerramos aqui. Próximo exemplo. 2/3 elevado a 3. Então, 2 elevado a 3 e 3 elevado a 3. Você pode fazer assim, Faz o numerador elevado a 3 e o denominador elevado a 3. Ou você também pode abrir a multiplicação, se preferir. Então, vai ficar 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Também não dá para simplificar, encerramos por aqui. Agora, um caso aí com número decimal. Com o número decimal, da mesma maneira, a gente pode abrir aqui a multiplicação. Então, é negativo 0,2 vezes negativo 0,2 vezes negativo 0,2. Aí você pode armar a multiplicação, o algoritmo usual, Você vai fazer 0,2 vezes 0,2, depois o resultado você faz 0,2. Agora, ou você pode fazer o seguinte, aqui a gente vai fazer o jogo de sinal primeiro, negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo dá negativo. Observe que cada um desses números que está na multiplicação tem uma casa decimal. Então, isso quer dizer que meu resultado vai ter 3 números após a vírgula. E aí, eu vou fazer a multiplicação só do 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Como eu tenho que ter 3 números após a vírgula, então eu acrescento 2 zeros e coloco o 8. É uma opção para ser feito, o cálculo mental. Mas, se preferir, arme a conta de multiplicação, que o resultado vai dar o mesmo. Todo número elevado a zero, independente de ser positivo ou negativo, ser fração, decimal ou natural, é 1. Não muda aqui a regra do elevado a zero dá 1. Negativo 1,2 ao quadrado. Do mesmo jeitinho, você pode abrir a multiplicação. Negativo 1,2 vezes negativo 1,2. Então, vai fazer negativo com negativo, positivo. 1,2 vezes 1,2, você pode fazer 12 vezes 12, que vai dar 144. Mas vai ter 2 números após a vírgula, então, da direita para a esquerda, 1, 2 e passa a vírgula. E 2,1 elevado a 1 vai continuar 2,1. Então, qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo. Então, a gente não precisa calcular. Agora, nós vamos ver um caso que vai ser novo, que são os expoentes negativos, quando a gente tem expoentes negativos. Então, o negativo no expoente, ele vai indicar a operação inversa. Então, o negativo significa que eu tenho que inverter a base dessa potência. Então, se eu tenho 2 aqui na base dessa potência, o inverso de 2 é 1 sobre 2, porque eu coloco embaixo do 2 tem 1, então a gente tem que inverter. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. E aí agora eu posso tirar o negativo, então vai ficar 1/2 elevado a 1. 1/2 elevado a 1 dá 1/2. Agora aqui, 2/3 elevado a negativo 2.
Então, esse negativo só é para inverter a base. Então, o que é o inverso de 2/3? 3/2. Só trocar numerador com denominador. E isso vai ficar ao quadrado. Aí, nós voltamos ao primeiro caso, ó. Vai fazer 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. O próximo aqui agora, positivo 1/3 elevado a negativo 4. Então, o inverso de 1/3 é 3/1 elevado a 4. Esse 1 não precisa ser calculado, porque o 1 no denominador não precisa ser escrito. Então, só vou fazer 3 elevado à quarta potência, que vai dar 81. O decimal, né? Negativo 0,3 elevado a negativo 2. No caso do expoente negativo, quando for decimal, a dica é transforma o decimal em fração, fica mais fácil. Então, transformando 0,3 em fração, isso é 3/10, como já visto antes, elevado a negativo 2. O negativo do expoente não tem nada a ver com o negativo aqui da base, tá? Ele só vai inverter a fração. Então, vai ficar negativo 10/3 elevado ao quadrado. Todo número negativo elevado a expoente par fica positivo. 10 ao quadrado, 100. 3 ao quadrado, 9. E o último exemplo, negativo 3/5 elevado a negativo 3. Vamos aplicar a mesma regra que nós aplicamos aqui, ó. Repete o negativo, inverte a fração e tira o negativo do expoente, porque eu já inverti. Pronto, e agora a gente vai calcular. Todo número negativo elevado a expoente ímpar permanece negativo. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. E 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. Então, assim finalizamos a aulinha de potenciação com racionais.